Solar Norte da Universidade Aberta, os que nos acompanham à distância, em particular o Sr. Professor Nuno Garopa, que à distância continental e oceânica, penso que está nos Estados Unidos, nos acompanha também nesta sessão e também será um dos intervenientes, aproveitando imenso para agradecer a sua disponibilidade para estar nos nossos seminários do almoço, para apresentar o livro do professor Carlos Leone e também por ter feito o prefácio que abriu o livro. Portanto, este seminário é um seminário muito especial, porque aproveitando a oportunidade da publicação do livro do Dr. Carlos Leone, que nestes meses trabalhou num livro para pensar a questão da pandemia e a chamada normalidade ou nova normalidade, aceitou amavelmente o nosso convite para fazer deste seminário 3 conferências tripartidas de apresentação. Uma será feita pelo próprio autor, Dr. Carlos Leone, como também é um grande especialista do pensamento e da cultura política contemporânea, a quem agradeço muito a disponibilidade para colaborar connosco. A senhora professora Teresa Ruel, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade de Lisboa, também especialista em ciência política do período da nossa democracia e que aceitou o convite, muito agradecemos também para apresentar o livro, e o professor Nuno Garopa, que nos acompanha à distância, como já disse, muito agradecemos. Agradecemos também a presença dos nossos doutorandos do Programa de Doutoramento em Estudos Globais, que também estão connosco, e portanto este seminário também funcionará também como um seminário de formação avançada no quadro do doutoramento. E portanto, e os que quiseram também se associar, não sendo destes ciscos que acabei de referir, também são todos bem-vindos, e passaremos de imediato então, portanto, ao programa de trabalhos deste seminário da hora do almoço, que é um ciclo de seminários que já realizamos há mais de uma década e que visa precisamente proporcionar aos investigadores, aos professores, um espaço de partilha de conhecimento nas mais diversas áreas de saber, sobre temas de cultura, de história e também de atualidade. E para, de algum modo, também contribuirmos através destes seminários. A palavra seminário significa seminal, uma espécie de viveiros do saber, podemos também cumprir o ideário daquilo que é verdadeiramente a universidade, que é o cruzamento, o diálogo das diferentes disciplinas, dos diferentes saberes, das diferentes mundividências. E, portanto, cumprimos, e é por isso com muita alegria que estamos aqui a apresentar este tema tão momentoso, porque tem diretamente, está no centro do vulcão da experiência dramática que todos estamos a viver, que o mundo de hoje, que a humanidade no seu todo, na sua dimensão global, está a viver, que é esta experiência dramática da pandemia. Muito obrigado, Sr. Dr. Carlos Leone, pelo livro e pela disponibilidade por estar aqui a partilhar o seu pensamento, a sua análise, o seu saber connosco. A palavra é sua. Boa tarde a todos, aos que estão à distância e aos que estão aqui na sala, e quero começar também normal nestas coisas, por agradecer à Universidade Aberta por este convite e agradecer ao professor José Eduardo Franco, cujas apresentações deixam sempre na posição sensível de só poder desiludir quem me ouve a seguir. Eu quero agradecer ao professor José Eduardo Franco, mais do que as palavras, toda a atenção que teve na publicação deste livro e associada a ela também a editora TEI, obviamente, e ao Garopa, que aceitou imediatamente, aliás, prefacial, quando isso foi pedido. Por fim, também, naturalmente, à Teresa Ruel, que eu conheço, que estava a doutorar e que aceitou participar nesta sessão. Dito isto, como o primeiro slide que foi preparado mostra, o tema é normalidade. E espero eu que quer o tema, quer a própria apresentação gráfica do livro, sem imagens, apenas com a palavra normalidade, na capa, dê bem a entender que o interesse não é a pandemia, nem o vírus, nem a virologia, nem a imunologia, assuntos sobre os quais não me sinto nada habilitado, mas o interesse é a normalidade, o que é que a normalidade é ou pode ser.
E por isso, talvez valha a pena começar com 2 palavras sobre a origem do ensaio. Começou por ser a decorrência de um convite da Universidade de Minho para uma mesa redonda sobre crise e ciências sociais. Crise é um tema que eu trabalho desde meados da década de 90, desde que saí da faculdade, na prática. Entretanto, essa mesa redonda, a conferência em que estava, foi adiada e acabou por ser adiada sine die, mas o confinamento que se produziu a partir de março fez com que os apontamentos que eu estava a tomar fossem crescendo e fossem adquirindo uma dimensão, mas sobretudo uma continuidade que começou a estruturar numa forma de conjunto. E o fio condutor, foi aquilo que me chamou a atenção a partir de abril, talvez até mais cedo, mas pelo menos desde abril, o fio condutor foi um desejo de normalidade, que é um desejo invulgar habitualmente na nossa vida cotidiana, antepandémica, digamos assim. A normalidade ou era silenciada ou era desvalorizada. E por isso o ensaio começa com uma nota prévia que visa esclarecer desde o princípio o leitor que não há aqui nenhuma tese a ser demonstrada sobre a normalidade, isto é, não, sendo originalmente um conjunto de notas, não tem um programa a apresentar, nem menos a demonstrar e executar. E pretende evitar 2 polos que são praticamente inevitáveis, na verdade. Um é a paroquialidade, seja a discussão dos assuntos de Portugal ou a discussão da paróquia um bocadinho maior da União Europeia ou da paróquia ainda um bocadinho maior do Ocidente. Isto é, há aqui referências a factos, a atores sociais e políticos, a realidades de Portugal, de outros países da Europa, de outras partes do mundo, mas não é um estudo de um caso. E, do mesmo modo, pretende evitar a atualidade. Isto, então, ainda é mais difícil. Porquê? Porque a atualidade é concebida não só, digamos assim, na vida comum, mas até dentro das ciências sociais, é concebida como uma espécie de eterno presente. E o presente implica o passado. O livro, as notas que fazem estes apontamentos, tentam focar continuidades, tentam evidenciar, ou pelo menos indicar, continuidades temporais. E por isso, partindo do ponto zero, ground zero, digamos assim, que é a normalidade, o que é a normalidade, sem pretensão de esgotar toda a normalidade, há uma pequena estruturação entre 3 diferentes modalidades. Uma que, à falta de menor termo, eu direi o Indo-Pacífico, toda a parte do mundo que vai desde a Índia ao Japão, um universo específico de normalidade com questões específicas e com realidades específicas, diferenciado de um outro nexo que eu admito seja bastante controverso, que é a União Europeia-África, ou seja, percebo perfeitamente quem privilegia a continuidade territorial e prefira pensar a Europa do Atlântico aos Urais, para utilizar um termo famoso, mas, tanto quanto me é dado a ver, tanto quanto sou capaz de ver, a continuidade que existe é uma continuidade norte-sul em torno do Mediterrâneo. Sempre foi um mar, aliás, a fazer jus ao nome que tem, um mar que uniu, nunca foi um mar que separou. E por isso há uma descrição do que é a normalidade neste segundo nexo e, por fim, um terceiro universo de normalidade e que corresponde às Américas, isto é, a América do Norte e a América do Sul. E isto é um panorama muito genérico, no qual depois ocorrem acontecimentos que, lá está, como eu dizia há pouco, tento enquadrar no tempo. O primeiro desses acontecimentos, e no fundo é aquilo que suscita tudo isto, porque antes da pandemia não havia o grande interesse na normalidade, é justamente o surgimento da pandemia. Que não é o surgimento do vírus, porque o vírus é uma coisa e a pandemia é um estado do vírus, um estado global. E, justamente, ao tentar indicar a história das coisas, embora isto não seja um ensaio histórico, não pretenda ser histórico, a surpresa deste vírus, e portanto desta pandemia, é apenas parcial. Não é um evento
inédito nem inesperado. É sim um evento com consequências que revelaram ser superiores à nossa capacidade de preparação. E depois é um problema tipificado, de modo algum é um problema inédito, ou seja, a possibilidade e até a relação com a pandemia não é algo que que obriga a um novo quadro conceptual. Já existia a situação, já existiam políticas delineadas para ela. O modo como nos relacionamos, e aqui o capítulo seguinte, digamos assim, o modo como nos relacionamos com esta realidade nova que interrompe a normalidade foi, prima facie, um modo científico, mas um modo científico do modo como ele é habitualmente vivido. Isto é, nós mantemos com o conhecimento, em particular com o conhecimento científico, um contacto que eu neste slide escrevi como ambíguo, ambiguidades, mas que no livro descrevo como supersticioso. A nossa relação com a ciência, genericamente, não é com a ciência, é com os produtos da ciência e muito em particular com a tecnologia. Com a tecnologia nós temos uma relação mágica. No fundo é o que eu estou a fazer agora. Estou a carregar no botão e aparece um slide novo. Eu não faço a mínima ideia como é que isto funciona, mas alguém sabe, alguém fez isto funcionar e nós vivemos assim. Carregamos no interruptor e vem a luz e assim sucessivamente estamos à espera que as coisas funcionem. Isto é que é o modo de funcionamento standard da normalidade. Como o modo é este, a nossa relação com esta forma de viver a ciência é de imediatidade, passo o português se ajeitar disto. Nós queremos efeitos imediatos. Ora, o tempo científico é longo. O tempo científico faz de progressos graduais e retrocessos e, por isso, todo o trabalho que se faz no campo de uma ciência estruturada demora no tempo e isso contraria as expectativas habituais. Isso fez sentido, sobretudo no caso urgente da pandemia e ainda hoje, literalmente hoje e ainda no futuro vamos estar a viver isso por propósito dos avanços e recuos das vacinas, de cada uma das vacinas, dos efeitos que têm, assim sucessivamente. Perante a dificuldade da ciência corresponder, pela sua própria lógica, a corresponder às expectativas de dar uma resposta ao problema da pandemia, a resposta que de facto encontramos, e isto já era visível em abril, a resposta que de facto encontramos foi uma resposta imediata também ela, de tipo económico. As respostas económicas têm a vantagem de partir sempre do real, serem adaptativas do real e seguirem lógicas que já estão definidas. No caso concreto, seguiu com inteira lógica, a lógica do endividamento. A solução para os males das economias, seja as economias desenvolvidas, em desenvolvimento, os países mais pobres, tanto faz, é, desde muito antes da pandemia, uma lógica de crescimento do endividamento. O que pode parecer um bocadinho contraditório com um sistema que se diz capitalista, mas embora ainda exista capital para tornar pessoas individualmente ou obscenamente ricas, o Bezos, o Gates, por aí fora, o género de capital necessário para fazer avançar países, regiões do mundo inteiro, já só está disponível via endividamento. A capacidade de investimento relevante mede-se pela capacidade de endividamento. E é isso que estamos a viver e, no dia desta apresentação, por coincidência, é isso que se está a discutir a alguns quilómetros daqui, noutra capital europeia. Porquê é que isto é assim? Não precisava ser assim, mas é, de facto, assim, por uma questão política. Política no sentido mais amplo do termo. Não há, isso foi um cuidado meu, até porque estava a pensar originalmente numa mesa redonda e, portanto, não me interessava entrar numa discussão concreta de uma ideologia ou outra que não tinha ali cabimento. Não há uma questão aqui de ideologia específica responsável por isto. O que há, sim, é um ambiente político, um ambiente social, se quiser, no qual aquilo que se chama o infotainment, ou seja, a fusão da informação e do entretenimento, é dominante e a lógica da comunicação baseia-se em imagens, na circulação de imagens. Para que isso aconteça, é preciso que não haja problemas prementes. Daí a lógica do endividamento, sempre a projetar a dívida para o futuro e a projetar os problemas para mais tarde, para podermos estar a funcionar normalmente numa comunicação baseada por imagens
e que, conscientemente ou não, ou até ambas as coisas, dependendo de quem se trata, põe em segundo plano, em terceiro plano, em último plano, se for preciso, aquilo que o livro, logo no seu subtítulo, descreve como a integridade da coisa pública, a integridade da res pública. Aquilo que estou a referir-me aqui, e refiro menos do que o tema mereceria, mas é um tema que depois obrigaria a uma análise muito mais longa e não faria cabimento, não teria cabimento neste modo de trabalhar a partir de notas, é ao conjunto de deveres e às prioridades próprias dos Estados e das organizações que coordenam os Estados internacionalmente para com as populações. Aquilo que nós temos a experiência de uma valorização constante de aspectos de imagem, a promoção das imagens públicas, de um aparelho comunicacional que reduz todos os problemas de governação a questões de comunicação, e a desvalorização daqueles aspectos que dizem respeito a realidades básicas da nossa vida de segurança e que só surgem quando há um problema muito grande. Neste caso, vemos isso surgir a propósito de problemas de saúde pública, já vemos isso surgir a propósito de outros problemas, como é o caso de questões de segurança em sentido hard, como é habitualmente entendido. Por isso, e aproximando-me do fim, a questão que me parece pertinente colocar é se estamos a viver uma crise, no sentido em que há um momento crítico, que há uma viragem de sentido da nossa experiência, da nossa vida coletiva, ou se pelo contrário estamos a ver aquele interregno em que durante algum tempo temos de andar mascarados e manter uma certa distância e depois volta tudo à normalidade, seja pelo efeito da vacina, seja por outro efeito qualquer. Claramente, embora não seja importante nem para mim nem para o ensaio convencer o leitor, claramente parece-me que estamos a viver uma crise, isto é, continuamos a viver pelas imagens e a nossa experiência social continua a ser determinada pela circulação de imagem e que o modelo de decisão institucional, mas também pessoal, o modo como nós nos relacionamos com a vida em geral, das sociedades modernas, que é assente na gestão de risco, está a ser levado ao limite, ou já foi levado ao limite, e isso representa um problema para o futuro, isto é, as análises de risco pressupõem, necessitam para ser viáveis de valores e termos que sejam conhecidos, uma possibilidade de determinar margens de risco, uma possibilidade de quantificar os problemas. Quando isso não é possível, e agora o que sucedeu foi em grande medida isso, havia um elemento desconhecido que impedia um conhecimento mensurável, algo que pudesse ser estruturado de modo habitual com análises de risco, a nossa capacidade individual e social para gerir o problema fica colocada em questão. E é assim que o ensaio termina, também sem conclusão, apenas com umas notas finais. Primeira, para sugerir, ou até afirmar, que quando esta pandemia passar, o problema que ela coloca vai persistir, ou seja, que é a questão da integridade da coisa pública, a nossa preparação para problemas, sejam eles pandémicos, sejam eles ambientais, de um modo geral, e este é o ponto que verdadeiramente me interessa, agora falando por mim, individualmente, o modelo de risco é público. Não é que seja mau, não é que seja inútil, mas para outras questões, como estas, é preciso pensar em termos de incerteza. E creio que não estou a exceder o meu tempo, mas também estou a terminar. Justamente aquilo que distingue o risco da incerteza é que, ao contrário do risco, que conhece os termos do problema, é quantificável, tem margens de exatidão conhecidas, no domínio da incerteza nós não dominamos os termos do problema. Por coincidência, vai fazer em 2021 100 anos que foram publicados os dois ensaios que deram dignidade conceptual ao termo de incerteza. Um de John Maynard Keynes, que é um tratado sobre a probabilidade, e outro de um economista americano bastante menos conhecido, Frank Knight, que chama-se Risco, Incerteza e Lucro. São os dois ensaios que deram uma definição positiva a um termo pela sua própria
definição, incerteza, parece ser um termo inteiramente negativo. Aquilo que a nossa experiência nesta pandemia e a minha posição, pelo menos nesta fase, no futuro, indica é que as situações em que os problemas se vão colocar em termos de incerteza e não de gestão de risco vão ser cada vez mais relevantes. E há toda uma literatura, não quero fingir que é muita, mas que certamente é relevante, e em que há autores, aliás, portugueses, eu conheci o assunto da incerteza de um sociólogo português que já faleceu, o Emílio Martins, que existe e que é pouco conhecida, pouco discutida, e por motivos fortes. É que, de facto, ao não ser quantificável, ao não ser facilmente formalizável, também não tem muita utilidade nem para decisores políticos, nem para carreiras universitárias, nem nada. É uma coisa imprópria para consumo, quase. Mas é cada vez mais necessário. E, portanto, esta realidade, se a vejo bem, é a realidade que nos espera, não só daqui em diante, mas já neste momento, já na nossa experiência atual. Isto é uma abordagem muito sintética, tão sintética quanto eu fui capaz de fazer ao livro. O livro também não é nada de muito extenso e aquilo que tentei foi manter o caráter de notas, esteve na origem do livro, mesmo se entretanto evoluiu e o próprio encontro que deu origem foi imediato. Espero que mantenha essa legibilidade, porque até agora, até ao dia de hoje, 10 de dezembro, não ficou irremediavelmente desatualizado pelo evoluir dos acontecimentos, o que indica alguma coisa a favor da procura de continuidades temporais, pelo menos penso eu. Obrigado a todos. Bem, agradecer em primeiro lugar e parabenizar o Carlos Leone por esta obra, por estes apontamentos de reflexão acerca do mundo que nos rodeia, da situação pela qual estamos a passar. Agradecer também ao professor José Eduardo o convite e aprecio com todo o gosto também estar aqui convosco. Quando esta obra me chegou às mãos e o título sugeri também, desde logo, ou interpelou-me, pelaquilo que foi a minha reflexão também durante o período de confinamento. Atravessando os vários temas que também o Carlos Leone acaba por refletir e questionar, mas essencialmente sobre o que motiva todas essas reflexões, os sentimentos e as emoções, que também era um dado adquirido, a par de uma normalidade, desvalorizado, porque o povo português, em geral, as emoções é para esconder ou para partilhá-las dentro de casa, muito circunscritas. E comecei a pensar, quer dizer, efetivamente toda a gente está fechada dentro de casa, mas quer estabelecer ou restabelecer esta nova palavra, que é a normalidade. Mas quer dizer, há aqui também um paradoxo que se pode colocar. A vida, quer dizer, é um acaso, e agora um pouco mais filosófica, e utilizando esta célebre frase de Eduardo Lourenço, fazendo aqui uma homenagem breve, e por outro lado, todo o mundo é composto de mudança. E o que é que a pandemia veio trazer? O que é que este novo contexto, seja de saúde pública, seja de crise económica, social, política, como o Carlos acaba por elencar, o que é que nos veio questionar, o que é que nos veio pôr em causa? Quer dizer, a crise não é novidade. É o tal evento disruptivo que acontece ciclicamente, seja ele económico, seja político. Quer dizer, tivemos um choque externo em 2008, nada disto é novidade. A reestruturação, a adaptação,
a forma como as pessoas, as instituições, as economias respondem a estes eventos disruptivos, a cada momento que são enquadrados, reenquadrados, existe sempre um readaptar, o responder. Que ao fim e ao cabo é, dentro de uma situação nova, que não é tão nova, que é uma quebra daquilo que conhecemos, as pessoas são obrigadas, as instituições, a economia, essencialmente estes 3 pilares, o tal ambiente sistémico, é obrigado a responder. Quer dizer, do ponto de vista das pessoas, existe claramente, e o Carlos também fala desses sentimentos, dessas emoções ao longo do livro, seja de medo, seja de pessimismo, seja de uma ansiedade do regresso à normalidade, isto é, da expectativa de uma estabilidade do seu comportamento e do seu dia-a-dia. As pessoas querem voltar a poder sair de casa, a ir ao parque, a viajar. Quer dizer, acho que será uma nova doença nos próximos dias se eventualmente nós não começarmos a viajar e a retomar este... Porque se adquirimos, e efetivamente, nas sociedades contemporâneas, nós ganhamos por força da evolução da ciência, por força da evolução da tecnologia, a transformação da própria economia, a interdependência, a globalização destes permitir-nos nós desenvolvermos sentimentos, emoções cada vez menos incertos, cada vez mais previsíveis daquilo que poderia ser a nossa vida cotidiana, contrariando, lá está, a tal incerteza que a própria condição humana encerra. Quer dizer, e buscando a ideia do meu amigo Santo Agostinho, quem é que nos disse, ou quem é que nos prometeu o dia da manhã? A incerteza é própria da condição humana. Só que estes avanços na tecnologia, na medicina, na ciência, ajudaram-nos a mitigar esta incerteza. E nós contamos, no nosso dia-a-dia, com certas previsibilidades. Nós organizamos o nosso dia, amanhã acordamos, vamos trabalhar, vamos para os miúdos à escola, regressamos, chegamos a casa. E se nada se alterar, o nosso dia é normal. Se alguém se atrasar nesse processo, temos um problema para responder. Temos qualquer coisa para resolver. Coloca-se uma quebra daquilo que era expectável. E, portanto, é esta gestão das emoções que eu procurei também refletir e dar-vos aqui, para além de discutir ponto a ponto os apontamentos que o Carlos León acaba por refletir, quis trazer aqui, para além desses elementos, aquilo que eu considero que está por trás disso tudo, são as emoções e os sentimentos e depois os processos mais químicos ou físicos que acontecem no nosso cérebro e que nos comandam, que nos orientam, que fazem com que nós respondamos a esses estímulos. Mas, efetivamente, aquilo que me suscitou, desde o sentimento do medo, o sentimento do pessimismo, a emoção, o desejo, quer dizer, passou a ser um desígnio, passou a ser um ideal de felicidade, que é a normalidade. Por um lado. E por outro, outros um pouco a chatearem-se, cansados da rotina. Há sempre também esta dialética. Aqueles que procuram a estabilidade, garantir a previsibilidade, e outros que estão sempre à procura de desafiar e de empurrar a normalidade e todos os dias querem essa novidade. O normal, digamos assim, a palavra normal, seja, quer dizer, também deve ser mais ou menos como o conceito de democracia. Todos entendemos de forma diferente e portanto, este desejo de normalidade, como também o Carlos sinaliza no livro, é uma emoção, é um sentimento de desejo. Nós queremos normalidade, mas não é de reflexão.
porque nós nunca pensamos, quer dizer, no normal que são os nossos comportamentos, no normal que é o nosso dia, no normal que é a nossa vida. Nós garantimos que essa normalidade exista, a expectativa de não existir uma quebra com aquilo que é o que existe, o tal manutenção do status quo, e a perturbação dessa normalidade causa-nos, ou eventualmente pode-nos causar alguma ansiedade, algum medo do desconhecido, medo da incerteza, medo de não termos os meios, os mecanismos que achamos ideais ou adequados para responder naquele momento, medo do tempo, isso é outro elemento, que o tempo desta anormalidade, que contrasta a normalidade, que não sei se há a palavra sequer mais apropriada, que demorará isto, e o desejo da normalidade, mas sempre, será que existirá, ou voltaremos a essa normalidade que tínhamos? Ou surgirá uma nova ordem? Muitas aspas, não é? Mas isto aqui é provocatório. Ou se voltamos a chamar a nossa Tina "There is no alternative", e portanto reequacionamos, reequilibramos, respondemos com os meios que temos, sem pensar que é necessária uma resposta diferente, porque o problema é diferente, apesar de ser uma crise, não é mesmo? Mas de natureza diferente. Como é que essas respostas serão coordenadas, refletindo ou pondo em oposição, em perspectiva, a saúde pública, mais uma vez, ou a economia, e se isto faz sentido. Todo este desejo pela normalidade também convoca-nos, quer dizer, aquilo que a pandemia ou o Covid-19, a doença, determinou, não sendo ela determinística, quer dizer, determinou, quer dizer, o relativismo da condição humana, a sua existência, do ambiente sistémico, quer dizer, no seu contexto social, institucional, onde a incerteza, quer dizer, a minha geração passou por duas grandes crises, não é? A 2008, que foi a grande crise que nos afetou, efetivamente, em termos de mercado de trabalho, em termos de perspectivas. Esta crise, eventualmente, bloqueia-nos uma superação daquilo que estava a ser alguma normalidade. Levamos mais um trambolhão. Claro que a minha normalidade, aquilo que eu espero do dia-a-dia, do meu cotidiano, da minha vivência, da minha eventual concretização profissional, não é aquela que os meus pais assumiam como normal. A minha expectativa é outra, e a minha normalidade é outra. A minha normalidade é andar sempre no limbo, não é? Portanto, e a fazer o equilibrismo, quer dizer... Mas a verdade é que a normalidade para mim pode ser para outro colega até da minha geração, a normalidade dele é garantir, continua a garantir um emprego, não cair numa situação de desemprego. Por exemplo, as normalidades também são muitas. Comum a todas elas, ou comum à existência humana, e isto um pouco, claro que numa perspectiva mais de reflexão, é a incerteza. E esta incerteza é característica, seja das pessoas, seja das sociedades, seja das instituições. A tomada de decisão, quer dizer, apesar das perspectivas de ter em conta as ameaças, a construção e as análises de risco, quer dizer, está sempre com quer dizer, podemos formalizar e podemos utilizar as probabilidades e podemos utilizar as ciências, efetivamente, para nos ajudar a tomar a decisão, que também
é isso que as várias disciplinas e a academia nos ajudam, mas quer dizer, há sempre um grau de incerteza em todas essas decisões. Um pouco sintetizando e resumindo aqui a minha apresentação, ou a minha reflexão, portanto, este é mais um momento, mais um evento disruptivo na nossa história contemporânea. Há uma crise, as revoluções, uma reforma também causa ou pode ou sugere uma reorganização, uma mudança de status quo. Quer dizer, eu, apesar de ser não sou uma otimista convicta, mas até tenho aqui alguns laivos, acredito, não sou tão pessimista, se calhar como o Carlos, no meio disto tudo. Quer dizer, houve aqui alguma reorganização, quer dizer, pessoal, e toda a minha vida, em termos daquela normalidade que eu tinha, quer dizer, antes de março, quer dizer, mas esta quebra, este choque, garantidamente, em todas as pessoas, instituições, nas economias também vão ter que responder e reagir, porque o ser humano é também feito e consubstancia-se e tem instrumentos para reagir, seja mais instintivo, mais racionalmente, não é por aí. Mas vamos reagir de todo. Agora, este evento sinaliza impacta em várias, orientando para aquilo que são os eixos identificados pelo Carlos, ciência, política e economia, quer dizer, são centrais nestas respostas e nesta reconstituição ou determinação da normalidade, uma nova normalidade, e aquilo que é os desafios, quer dizer, e esta incerteza do dia-a-dia das sociedades e da política contemporânea, quer dizer, não há volta a dar. E certamente trará, e vamos estruturar as coisas de forma diferente, não diria melhor, mas diferente certamente. Eu deixo aqui muitas reticências porque poderíamos continuar a discutir. Creio que cumpri 20 minutos, agradeço a vossa atenção e fico por aqui. Se falava e que, por exemplo, o Ana ontem chamava a atenção para isso, e recentemente também tem chamado a atenção do Hipogés, que é a importância do papel do intelectual na cidade. Especialmente nos tempos de crise mais dramáticos, os intelectuais são chamados a pensar o tempo presente, pensar os dramas da humanidade, precisamente para ajudar a discernir, para encontrar caminhos de sentido, de reflexão, para criar consciência dos problemas, que isso depois é que permite abrir caminhos para a sua resolução. Portanto, a importância do intelectual da cidade é absolutamente fundamental, e aqui este é um dos resultados de alguém que não se demitiu dessa função, que também é um dever dos intelectuais na construção de uma cultura de consciência crítica. Muito bem, agora é com muito gosto que dou a palavra ao Sr. Professor Nuno Garoupa. Penso que estará a uma grande distância de nós, está bem distanciado, está certamente na Virgínia, nos Estados Unidos, onde é professor na Universidade de George Mason University. Seja bem-vindo, Sr. Professor Nuno Garoupa, e a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos. Para mim é bom dia, já é boa tarde, já passa a hora do almoço aí, tecnicamente. Na verdade, o facto de eu poder estar aí via este meio que é o Zoom é uma consequência da própria pandemia e, portanto, a pandemia ela existe porque há globalização, mas ela própria reforçou outros aspectos da globalização. E isto vem de encontro àquilo que é a minha leitura do Carlos Leone, do livro,
e daquilo que parecem ser as preocupações e os paradoxos do que estamos a viver. Porque, por um lado, diz-se que a pandemia travou a globalização, porque, evidentemente, as viagens são suspensas, as pessoas viajam muito menos do que viajavam há um ano. Não é claro, aliás, se vão voltar a viajar tanto como viajavam nos últimos 10 anos, mas, por outro lado, globalizou-se a capacidade de criar comunicação através destas plataformas digitais, eletrónicas, à distância, que evidentemente é uma comunicação diferente da comunicação pessoal, mas em contrapartida, por exemplo, nós que estamos aqui no Zoom podemos estar à vontade sem máscara, enquanto as pessoas que estão presencialmente na sala têm que estar com máscara. E, portanto, tudo isso tem vantagens e desvantagens nessa comunicação pessoal. Mas que realça aquele aspecto que me parece mais importante, que é que estes momentos disruptivos, as pandemias, por exemplo, como foi a crise de 2008, não é apenas um lado da moeda, tem dois lados, e o grande desafio é perceber como é que esses lados, essas diferentes consequências, interagem. E nesse sentido, eu acho que o livro do Carlos vem precisamente realçar uma série de aspectos que me parecem fundamentais, e aliás, quando me pediu para prefaciar, eu disse logo sim, porque eu acho que ele é uma das pessoas que em Portugal tem capacidade de pensar um bocadinho para além dos chavões que se vão ouvindo e que, infelizmente, nessa confusão de informação e entretenimento, cada vez mais a comunicação social, e não é só portuguesa, e isto é um fenómeno, digamos, não sendo agora paroquial, como dizia o Carlos, mas um fenómeno ocidental, cada vez há mais entretenimento e menos informação, e certamente menos formação, e, portanto, as coisas vão ficar um pouco nas espumas sem de facto, uma reflexão no espaço público sobre estes temas. E eu destacaria, talvez, dois temas que me parecem aqui, ou dois subtemas, que, aliás, tanto o Carlos como a Teresa já foram, de alguma forma, falando sobre eles. Um é a questão daquilo que é conceptualizar a ideia do novo normal, e que tem a ver com as duas palavras, o que é isso de ser normal, da normalidade, e o que é isso de ser novo, o que é realmente novo. É novo porque vemos a incerteza revelada de uma forma distinta daquela que era a expectativa, e isso levanta alguns problemas da própria interpretação, quase diria, enfim, não sei de letras, a hermenêutica do termo que é a nova normalidade. Porque, na verdade, esse termo entra até no debate português, do léxico português, por mera importação. Ele já era um termo, o New Normal, que, de certa maneira, a esquerda americana inventou em 2008, 2009, para explicar a coincidência da eleição de Obama com aquilo que era a crise económica, o pacto financeiro de 2008. Portanto, a expressão tem um contexto ideológico e geográfico muito concreto, mas entra em Portugal por importação, sem de facto ter uma contextualização do significado que é o novo normal, de tal maneira que nós percebemos isso para o espaço público. A expressão novo normal é usada à esquerda e à direita, ao centro, à direita mais radical, à esquerda mais radical, como sendo um termo sem qualquer conteúdo do ponto de vista da visão do mundo. Acontece que ele, no caso português, se insere, e aqui não querendo forçar o Carlos como ele dizia, no paroquialismo da análise, e sem querer entrar, porque também, enfim, daquilo que vou escrever, não sou grande fã das ideias do excepcionalismo português ou da originalidade da Portugalidade como sendo algo distinto do mundo em que está inserido, mas a verdade é que quando o novo normal chega ao espaço do debate em Portugal, da sua semântica, ele insere-se num espaço que é ligeiramente diferente, digamos, do espaço norte-americano ao espaço clássico. É que o discurso português, a semântica portuguesa, é ela própria, há muitos anos, esta parte, talvez até de forma secular, mas certamente nas últimas décadas, inserida numa dinâmica hiperbólica, que eu chamo alguma bipolaridade. Portugal vive entre o pessimismo antropológico da crise, um país em crise, permanentemente em crise, seguido
de um auge de milagre, de euforia com milagre, que aliás nós assistimos nestes curtos 6 meses a isso mesmo, porque começámos por ter um período de extrema pessimismo sobre os efeitos da pandemia em Portugal, logo em março e abril. Depois inaugurou-se um milagre esse de uma enorme euforia, dominar uma ideia de Portugal, de facto, é um exemplo para o resto do mundo, é o melhor país do mundo, fez o melhor e teve um milagre absolutamente enorme. E isso prolongou-se durante o verão, e depois do verão voltámos à depressão, ao pessimismo, vem uma catástrofe que se vai abater sobre Portugal. E esse novo normal, a expressão, a semântica do novo normal no espaço político e público, este tem que ser sempre entendido nesta bipolaridade entre a crise atroz que nos assusta e o milagre eufórico que levanta o espírito dos portugueses. Isso leva, na minha opinião, àquilo que no fundo também a Teresa já estava a falar, que é um paradoxo. E esse paradoxo já era claro quando eu professei o livro e quando o Carlos deu a ler o livro, mas esse paradoxo até se, de alguma forma, se acelerou, se aprofundou nestes 6 meses que vão desde o princípio, meados do verão, até agora ao final do ano. Que é, por um lado, a sensação que todos temos de que a nossa vida mudou, e como a Teresa dizia, de facto, aquilo que é o dia-a-dia, a rotina da nossa vida cotidiana, hoje é diferente do que era há um ano, evidentemente, falo por mim, mas penso que é como a toda a gente. O dia-a-dia é completamente diferente, porque há os confinamentos, porque há o uso da máscara, porque as escolas não têm os horários que tinham, os trabalhos não têm os horários que tinham, muita gente está em teletrabalho, e, portanto, há de facto uma sensação de que há uma nova normalidade, no sentido de a vida hoje não é igual a dezembro de 2019, e até certo ponto aquilo que projetávamos em 2019 para a nossa vida, o nosso cotidiano, de facto não é aquilo que estamos a viver, portanto há uma certa falha na previsão dessa normalidade de 2019 para 2020, mas por outro lado, quando nós abrimos qualquer dos jornais, das televisões, aquilo que são as discussões das debilidades estruturais da nossa sociedade são as mesmas. Na verdade, quando nós hoje abrimos o jornal, hoje de manhã abro o jornal, e o assunto que está hoje no jornal é a TAP. Mas a TAP não é um assunto novo, é um assunto que já vem nos últimos 10 anos. A TAP está numa situação gravíssima há 10 anos, não começou hoje. As debilidades da nossa economia, a segunda notícia é avança, estamos mais endividados. A dívida hoje provavelmente já ultrapassa os 130%. Bom, mas isto não é uma preocupação de hoje. Isto é um velho tema. Não vou dizer dos últimos 250 anos, mas certamente dos últimos 10 ou 15 anos, sim, é um tema do endividamento. A preocupação com as desigualdades. Bem, mas as desigualdades têm sido uma preocupação nos últimos 30, 40, 50 anos. Porque as desigualdades em Portugal têm sido, de alguma forma, um grande desafio que os vários governos têm respondido de forma incapaz, porque elas, evidentemente, não se têm resolvido. As debilidades do Sistema Nacional de Saúde, bem, mas as debilidades do Sistema Nacional de Saúde nós já estávamos a discutir isto, antes de chegar à pandemia. As debilidades da educação, a falta de financiamento à ciência, todos os temas que nós vamos vendo quando se abre os jornais, são temas que já cá estavam. Se há uma única coisa que a pandemia fez, foi de alguma forma reforçar ou realçar, digamos, as debilidades que todos nós já sabíamos que existiam na economia e na sociedade portuguesa. E isto cria o tal paradoxo, porque a sensação é que a nossa vida cotidiana vive uma nova normalidade, porque ela é bastante diferente daquilo que era a nossa vida em 2019, mas a sociedade, a economia, os problemas estruturais que nos rodeiam, na verdade são a velha normalidade, porque são as debilidades que todos já reconhecíamos, que sabíamos que existiam e já eram o espaço de debate no nosso cotidiano, das televisões e dos telejornais. E eu acho que a obra do Carlos vem-se inserir numa tentativa de refletir sobre este paradoxo. E nesse sentido, e para terminar, realçaria aquilo que o Carlos disse no final da sua apresentação, que é, de facto, apesar de o livro ter sido escrito antes do verão, ele em 6 meses não ficou desatualizado. E não ficou desatualizado porque ele não depende da vacina, ele não depende
de nós em 2020 ou 2021, 2020 já não, mas 2021, 2022, voltarmos no nosso cotidiano a outra qualquer normalidade diferente da que tivemos em 2020 e 2020. Porque ele aprofunda e reflete sobre precisamente este enorme paradoxo, que é a sensação de que nós, na nossa vida cotidiana, estamos a lidar com mais ou menor incerteza, e isso, de alguma forma, vai alterando o nosso cotidiano, e, portanto, há esta ideia de que a nossa vida, na verdade, é uma sequência de novas normalidades, mas o mundo que nos rodeia, principalmente aquilo que são os problemas económicos, sociais que nos vão rodeando em Portugal, na verdade, eles são eternos, no sentido em que são estruturais, são os mesmos de sempre, não mudaram nos últimos 40 anos e é muito improvável que eles vão mudar nos próximos 40 anos, por muito pessimista que isso possa parecer, mas parece pouco provável que eles venham a mudar nos próximos 40 anos, e isso dá, de facto, uma ideia de velha normalidade, que obviamente significa que o livro, quando for lido daqui a 1 ano, 2, 3 anos, continuará atualizado na forma como olha para esse paradoxo. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, obrigado ao Carlos por ter convidado para apreciar o livro, e tem sido um prazer estar presente aqui neste seminário. Claro, a pandemia veio pôr a nu muitas das nossas fragilidades já conhecidas, mas não tão destacadas, nomeadamente a questão da dívida. Afinal, o déficit e a dívida é o grande problema e de repente deixou de ser, ou pelo menos foi secundarizado. Afinal, podemos ver com dívida e com déficit, dado com valores mais altos que se levantaram. Afinal, podia haver vida para além do déficit, quando durante muitos anos essa ideia de que o déficit era muito mais importante e se não fosse resolvido a nossa sociedade toda desmoronaria. E agora, o que é que vai acontecer? Passada a pandemia, volta-se outra vez o endividamento, apenas avançarmos com a barriga para a frente, ou neste momento há um conjunto de países a nível global que estão a sobreendividar-se, não terá que haver um perdão global da dívida, ou ficamos dependentes só de um país que está a emprestar em força ao dinheiro, nomeadamente a China. O que é que vai acontecer à questão momentosa da nossa dívida crónica e que agora vai se tornar aguda? Posso manter a máscara? Sim, sou reconhecível mesmo. A questão, tal como está descrita no ensaio, vê o presente tal como ele é nos últimos anos, sobretudo, que sucessivamente, em 2018, 2019, foi batido o recorde mundial da dívida. Ou seja, o mundo inteiro se tem endividado a uma escala nunca antes vista, e a instituição, cujo site eu indico no livro, a instituição que acompanha esse processo, por coincidência, o mês passado, já fez saber que atingimos um novo recorde mundial este ano. Atingimos logo no fim do terceiro trimestre, pelo combate à pandemia. E de um ponto de vista quase filosófico, o que eu diria é, a partir do momento em que nós estamos endividados de tal modo que já nem pomos verdadeiramente a questão de como é que isto se paga, porque ninguém está verdadeiramente a fazer um plano de pagamentos, voltando a uma expressão que um ex-primeiro-ministro utilizou há uns anos atrás com um grande escândalo público, mas que era verdade, que é a dívida não se paga, gera-se. Pois. A questão é... que ia fazer. E é verdade, de facto. É aquilo que se aprende. Ele dizia que se aprende nas escolas é isto. A questão é, quando uma dívida é vivida assim, ainda pode ser chamada dívida. Se não há verdadeiramente um plano para um determinado momento histórico de se pagar. A Itália, a semana passada, já pediu formalmente que isto transpasse tudo em dívida perpétua. Portanto, não há um horizonte de pagamento, é uma espécie de futurível, para utilizar uma categoria medieval. Isto é tudo puxado para o futuro. E no futuro logo se vê, quer dizer, no futuro, como dizia o nome há bocadinho, no futuro, daqui a 40 anos, vamos voltar àquele tópico que ainda, tão pouco tempo como há 5 anos atrás, falava muito em Portugal, 5, 6 anos, que era a solidariedade intergeracional. Obviamente, esta dívida que estamos a acumular, estamos, Portugal, a Europa, o mundo, não vai ser paga por nós. Vamos estar todos mortos e enterrados quando isto for a pagamento. E, portanto, aqui a solução é sempre gerando mais. Há falta de uma bola de cristal, das duas uma. Ou há esse modelo que é o modelo tradicional do write-off, não é? O corte de cabelo, chegar e pronto, agora vamos perdoar-nos uns aos outros a dívida.
Ou então encontra-se algum modo de recapitalizar o capitalismo e reequilibrar a riqueza com capital e não apenas com capacidade de endividamento. Esse modo pode ser o grande interesse que há hoje com o fundo dos oceanos, esse modo pode ser a exploração espacial, é preciso encontrar uma nova fonte de rendimento, uma nova fonte de riqueza. Mas isso são contas que neste momento me parecem impossíveis de fazer e, sobretudo, ninguém está verdadeiramente muito interessado em fazê-las. Acho que são incómodas. Os italianos resolveram isso, não é? Não podemos fazer contas, isso passa a ser perpétuo. Mas os italianos são francos a respeito disso. Tchau. Muito bem. Ok, muito obrigado. Dr. Carlos Leone. Mais custosos, estou aqui na sala, os que estão à distância querem fazer alguma questão? Eu gostava de perguntar a todos, mas principalmente ao Carlos, porque abordou a parte da incerteza que me interessa profissionalmente e pessoalmente bastante. Como é que nós podemos incorporar esta incerteza que temos nos dias de hoje na decisão política, sem estarmos a falar de relatórios técnicos e, portanto, na parte política, como é que lidamos com a incerteza? E eu gostava de ouvir as vossas reflexões sobre o assunto. Obrigada. E dos comentários e da apresentação quer da Teresa Ruel, quer do Nuno Garopa. A incerteza é algo que me fascina também noutro contexto. Por causa da minha atividade no BID, nós jogamos muitas vezes com alguma incerteza e algum risco calculado à mistura. E a fronteira que é o quê, onde é que acaba o risco calculado e começa a incerteza, é algo que me interessa desse ponto de vista também. Mas aplicado à política e à economia, confesso que me fascina ainda mais. Portanto, já ganhou mais um leitor desse livro, com certeza, mas estou bastante agradado por ter passado este bocadinho de hora de almoço aqui. Muitos parabéns a todos. Muito obrigado. Se não houver mais nenhuma questão, então passamos agora a palavra aos nossos conferencistas de hoje. Em primeiro lugar, ao autor do livro, Dr. Carlos Leone. Tenha à vontade. Muito obrigado. Relativamente à questão da incerteza. A questão da incerteza, tal como eu o conhecia há 22, 23 anos atrás, dos artigos no sentido académico do Hermínio Martins, dizia respeito à incerteza tecnológica, isto é, aos efeitos que a tecnologia humana produzia no mundo natural a longo prazo. Entretanto, como eu dizia no fim da minha apresentação, há toda uma tradição, digamos assim, um pouco pomposo para o que é, que estuda o que são efeitos incertos ou que têm de ser estudados num prisma não formalizado, que começa, podemos indicar no começo, de 1921, naquelas duas obras que eu referi há pouco. A fronteira da incerteza e do risco, se for tomada, como eu indico no fim deste ensaio, porque é realmente um limite para este ensaio, porque não dá para discutir o assunto na base de apontamentos numa mesa redonda, como era inicialmente o projeto. Se nós tomarmos a fronteira como o risco quantificável, que é o risco em sentido próprio, e o risco que não é quantificável, porque são situações mais qualitativas do que quantitativas, a política é o terreno da excelência da incerteza. E a política aqui no sentido mais amplo, incluindo a economia. Porque apesar dos esforços do direito para tipificar, para analisar, encontrar um ponto comum que organize a vida social, a medicina do corpo social do direito, como diria Kant, a política, a atividade política, a vida em sociedade, tem tantas componentes tácitas, tantas componentes implícitas, uma delas a normalidade, que não se presta à quantificação. E mesmo as componentes explícitas, se não a maioria delas, pelo menos aquelas que são mais relevantes e mais sensíveis, que dizem mais respeito às emoções, por exemplo, também não se prestam à quantificação. Os sentimentos de revolta, de medo, de pânico, são fundamentais na gestão da coisa pública, porque sem uma gestão bem-sucedida não há coisa pública que resista. Não são sentimentos quantificáveis. Pode sempre fazer um inquérito sociológico, pode sempre apostar na observação participante, há métodos. Eu acredito na observação participante, é uma coisa antiquada minha. Mas não são quantificáveis. E por isso,
há uma tradição, digamos assim, de estudos da incerteza, que é aquilo que, na verdade, me está a ocupar agora, e digo agora mesmo por estes dias e por bastantes mais dias no futuro, e que tem uma ligação forte à economia, mas também ao direito. Aliás, naquele texto de Keynes que eu referi há pouco, ele cita Leibniz, e já Leibniz dizia: bom, mas se querem estudar estes riscos que não são quantificáveis, esta incerteza, leiam os juristas, porque os juristas estão mais habituados a lidar com isto. Há aqui muitas ligações ao mundo das ciências sociais, no sentido mais amplo possível, que tornam o campo político, o campo da excelência da incerteza, mas precisamente também por isso pouco consensual e, portanto, pouco reconhecível como científico. Qualquer pessoa que se dedica ao estudo de qualquer matéria rapidamente nota que os peritos são peritos em estar em desacordo. É difícil encontrar dois peritos que estejam a produzir consenso. A incerteza presta-se particularmente a isso. Não havendo uma formalização, não havendo uma quantificação, a acusação imediata, a acusação fácil, isso é subjetivo, mas não pode demonstrar isso. E daí a minha referência não é conveniente nem a políticos, não é conveniente a académicos que queiram fazer uma tese, demonstrar a tese, levar lá uns júris, ou enviar para um referi. Quer dizer, é uma coisa intangível quase, mas por outro lado muito sensível. Como diria o padre António Vieira, não tive tempo para responder menos, mas também sinto-me respondido, por isso não é passar a palavra. Eu vou fazer só uma provocação. Mas é uma provocação porque nós também trabalhamos juntas em algumas coisas e a incerteza é modelizada normalmente cetribus paribus. Nós não queremos efetivamente incluir esse elemento, porque nós formulamos sempre cetribus paribus, não é? Isto é interessante, muito interessante. Eu gosto particularmente destes temas. A decisão política, para mim, tentar perceber porque é que as coisas foram num determinado sentido e não foram noutro. Quem são os intervenientes e porque é que interviram daquela forma ou naquele sentido. Mas pronto, a incerteza também daria mais uma semana de seminários, todos diários, certamente. Essa é uma provocação então. Muito obrigado. Não sei se o professor Nuno Garopa quer dizer umas palavras breves sobre este assunto, para terminarmos. Eu acrescentaria só que, talvez numa perspectiva um pouco diferente, eu acho que nós temos que lidar com incertezas na coisa pública com contingentação, que é a forma como também nós lidamos na nossa vida privada com incerteza, é lidar com a contingentação. Contingentação, que na linguagem vulgar é o plano B. E aí eu acho que se abre este debate sobre porque é que nós, particularmente em Portugal, na coisa pública, temos tanta dificuldade em lidar com o plano B. Isso é notícia todos os dias. Qual é o plano B para a TAP? Não há. Qual é o plano B para a dívida? Não há. Qual é o plano B para a pandemia? Não há. Portanto, nunca há plano B. E eu acho que aqui há duas formas de lidar com isto. Uma seria aquilo que seria mais talvez a perspectiva dos economistas ou a perspectiva digamos, de prática, o que é que nós temos tanta dificuldade em Portugal em ter essa capacidade de contingentar, não é? De criar dentro da administração pública algumas unidades que tratassem de ter contingentação. Pois eu acho que há a questão que talvez nos interessa aqui mais neste debate, ou neste seminário, que eu acho que é uma questão que se relaciona com o próprio espaço de pensar Portugal. Porque se nós tivermos em conta, como eu chamava na minha apresentação, este paradoxo, de que vivemos entre o pessimismo no destino do fracasso, em que não vale a pena contingentar, porque de facto se vai correr mal, para que é que vamos perder tempo a pensar em plano? Isto vai correr mal de qualquer maneira, portanto de facto não vale a pena estar a fazer. Ou do outro lado, aquilo que também é a expressão que ganhou moda nos últimos anos, o otimismo irritante. Se isto vai correr bem de qualquer maneira, para que é preciso também estar a pensar no plano B? Portanto, se nós vivemos entre otimismo irritante e um fado de desgraça, de facto, falta em Portugal o realismo para pensar nestas coisas, porque nos
nos dois extremos, de facto, não vale a pena haver plano B, porque ocorre sempre bem, ocorre sempre mal. E, de facto, o plano B não tem qualquer papel relevante nesses dois extremos. Enfim, esta é a minha provocação. Muito obrigado. De algum modo, se pensarmos bem, a humanidade evolui, gerindo uma ideia de futuro que é incerta. E o progresso acontece na resolução contínua de problemas. Os problemas vão aparecendo e nós encontramos soluções para atenuar o risco e a incerteza. E tudo isso marcou o progresso da humanidade. E quando a humanidade deixar de ter problemas para resolver e tiver um horizonte certo, estagna e morre. E, portanto, faz parte da condição humana estar sempre em processo de resolução de as incertezas, de resolução de problemas. Isso acontece no dia-a-dia, na vida individual, na vida familiar, na vida profissional. E quando há mais momentos de incerteza, é quando as pessoas mais engenhosas e progredimos mais individualmente, etc. Basta ver na academia, quando encontramos uma posição segura, geralmente deixamos de produzir tanto. É um exemplo. Portanto, porque a necessidade da evolução do engenho, como sabemos. E, portanto, faz parte da condição humana. O ser humano é um ser destinado a resolver problemas e a gerir incertezas para tornar o futuro mais controlável, por ele ser sempre incontrolável. E, portanto, só há momentos da história em que os picos e a gravidade do risco e da incerteza é maior. Estamos a ver um pico desses, mas no dia-a-dia isso acontece em grau menor, mas acontece diariamente. Muito bem, ora, o que eu vos quero voltar a agradecer imenso esta oportunidade e esta partilha. Apenas aqui aflorámos a ponta do iceberg deste livro, mostramos. Quem estiver interessado em aprofundar pode adquiri-lo ou de maneira impressa na distribuição que está a ser feita pelas edições escutadas, que é a chamada editora Teia, ou também pode adquirir o livro e e-book na internet. E, portanto, eu aconselho vivamente este livro, porque permitirá aprofundar, portanto, esta reflexão que aqui iniciamos. Agradeço muito, mais uma vez, aos estimados colegas Carlos Leontes, Arruel, Garopa e todos aqueles que quiseram estar connosco, tirando esta hora do almoço, para ter uma sobremesa intelectual e assim poderem ter uma tarde uma consciência mais clara dos problemas que vivemos hoje em dia. Obrigado a todos e a todas e continuação de uma boa semana. Muita saúde e muita harmonia. Obrigado. Muito obrigado.